Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre a conjuntura econômica nacional com a repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara. Bom dia, Silvia, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia aos ouvintes da rádio, quem está ligado aí na TV Câmara. Pois é, Silvia, então parece que o governo teve que fazer um novo corte no orçamento deste ano. Isso teve a ver, Silvia, com a queda na arrecadação, o que ocorreu em agosto? Então, Márcio, apesar do país já ter um novo arcabouço fiscal, né, o que é aquele mecanismo, então, para controle das contas públicas, o teto de gastos, ele continua valendo até o final deste ano, e para 2023 ele é de 1,945 bilhões de reais. Esse é o total de despesa que é possível ter, né? A cada 2 meses, o governo verifica, então, se vai cumprir a meta fiscal do ano e se esse teto está ok, se vai ser cumprido também, né? O que aconteceu é que na quarta avaliação bimestral, que foi divulgada na semana passada, o governo verificou que as despesas obrigatórias subiram mais que o esperado e foi preciso, então, cortar mais 600 milhões no orçamento deste ano para que o teto não seja descumprido. Já haviam sido cortados 3,2 bilhões nas avaliações anteriores, nas avaliações bimestrais, então o corte total agora é de 3,8 bilhões de reais, e a despesa que mais pressiona agora são os benefícios previdenciários. É um movimento que os técnicos afirmam que pode ter a ver com a redução da fila do INSS, mais benefícios sendo concedidos. No acumulado do ano, as receitas até subiram, mais de 5 bilhões de reais, e com isso o secretário de Orçamento, Paulo Bijos, anunciou que o déficit previsto para 2023, ou seja, a diferença entre receitas e despesas primárias, é de 141,4 bilhões de reais. O que é primárias? Primárias são aquelas que levam em consideração apenas receitas de impostos e despesas como manutenção da máquina, custeio, investimentos, previdência, pessoal, as grandes despesas da máquina pública, né? A parte da dívida, então, não entra, ou seja, as despesas com juros, praticamente, e esse déficit anunciado pelo secretário está bem abaixo da meta fiscal do ano, que agora, ajustada com o novo arcabouço, é de 216,4 bilhões de déficit. Então, o governo tem aí uma margem de 75 bilhões de reais. Sim, mas Silvia, a Receita também anunciou uma queda na arrecadação no mês de agosto, não é? Sim, já é a terceira queda consecutiva deste ano, o que vem preocupando um pouco, né? Em relação ao mesmo mês do ano passado. Foram 172 bilhões de reais em agosto, que é uma queda de 4,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. A Receita Federal explicou que o setor de commodities, que são aqueles preços definidos internacionalmente, principalmente aí petróleo e minério de ferro, estão aquém das previsões. E por conta disso, o imposto de renda da pessoa jurídica, das empresas, e a contribuição social sobre o lucro líquido tiveram uma queda, então, de 8,6 bilhões de reais no mês. E o secretário Paulo Bijos também citou o fato de que o IGP, que corrige muitas dessas receitas de impostos, ele vem registrando queda, uma deflação aí de 3% já no ano. A secretária adjunta do Tesouro Nacional, Viviane Vargas, que também participou desse anúncio da avaliação bimestral, diz que o governo não está preocupado com essa queda na arrecadação, que isso é temporário, diz ela que as empresas estão usando créditos tributários, então seria um movimento que vai passar. Agora, com o crescimento da economia, Silvia, as receitas também acabam subindo, né? Quais são as perspectivas que o governo aponta para esse lado? O governo reviu o crescimento da economia de 2,5% para 3,2%, e já a inflação é estimada em 4,9% até o final do ano. Mas o mercado financeiro é menos otimista, espera 2,92% de crescimento, de acordo com a última pesquisa lá do Banco Central com o mercado financeiro. Para 2024, espera ainda menos, 1,5%. É que ainda há muita incerteza, então, sobre esses fatores aí que estão relacionados com as contas públicas, principalmente se vai ter ou não receitas suficientes para zerar o déficit, né?
Como se sabe, para 2024, a meta do governo é zerar esse déficit aí de 141 bilhões que a gente estava falando antes, né? Para oferecer uma trajetória mais estável para a dívida pública. Também o cenário externo, que é basicamente o ritmo de desaceleração da economia chinesa e se a economia americana vai conseguir enfrentar a inflação aí com menos juros, né? Continua isso em avaliação. Ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, esteve na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara e falou algumas coisas interessantes sobre as dúvidas do mercado em relação ao cumprimento das metas fiscais. Ele disse, praticamente todos os jornais destacaram essa fala dele, que o mercado vai pelo menos reconhecer o esforço do governo se ele continuar persistindo em alcançar as metas, mesmo que não consiga. Então, isso vai ser reconhecido de alguma forma. Ele também disse que o mercado tem errado muito nas estimativas de crescimento econômico. Citou, por exemplo, o ano de 2022, quando o mercado esperava 0,6%, 0,7% de crescimento da economia, e o que aconteceu foi um aumento de 2,9%. Para 2024, Campos Neto ontem já disse 2,2%, enquanto o mercado, como a gente falou antes, espera 1,5%. Em relação ao cenário externo, ele corrobora essa preocupação com os Estados Unidos, que estão tendo aumento da dívida pública, né? E devem ficar com juros altos por mais tempo. Por que isso preocupa? Porque os juros altos de lá são atrativos para os investidores, os dólares, então, sairiam daqui para ir para lá. Ontem a gente já viu o dólar aí passando de R$ 5, o que reflete, então, essas preocupações. O Campos Neto citou pesquisas que mostram que o maior risco apontado pelos mercados continua, então, sendo a inflação global mais elevada, que aconteceu pós-pandemia, ainda persiste. Ele fez questão de dizer que foi por isso, então, que a gente elevou tanto os juros aqui no Brasil e que esse movimento ajudou o país a se preocupar menos com a inflação agora. A partir de agora, ele sinalizou também um movimento contrário, Silvia, de uma redução a partir de agora com mais velocidade, ou pelo menos com bom ritmo, nessa taxa básica de juros? Sim, isso ajuda muito as empresas, né, que precisam aí de financiamento, várias delas com problemas, né, recuperações judiciais aí que a gente tem visto várias, né, com dificuldades, e a taxa de juros básica caiu então de 13,25% ao ano na última reunião do Comitê de Política Monetária para 12,75%. E a ata da reunião do Copom também foi divulgada essa semana, né, sinaliza assim para novas quedas de 0,5 ponto percentual, diz que não vai ser possível além disso. Já estamos ainda quase no último trimestre do ano e o Banco Central agora já está mirando então a meta de inflação de 2024 e um pouco lá de 2025, já não é mais a desse ano, né? Para o ano que vem a meta é de 3%. E vai ser considerada cumprida se oscilar aí entre 1,5% e 4,5%, que é essa banda de flutuação da meta. O mercado financeiro está esperando 3,86%, então já é um pouco acima do centro da meta. Mas a ata do Copom também está falando em riscos, quais são os riscos que tem para a inflação. Aí fala do El Niño, fenômenos climáticos que podem afetar os preços dos alimentos, dependendo, né, se isso vai afetar a colheita, a safra. A guerra na Ucrânia continua também pressionando o preço de alimentos, principalmente grãos, né? E política internacional de preço de petróleo, que aí afeta todos os preços, né? Praticamente. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, a ata do Copom destaca, então, uma maior persistência das pressões inflacionárias globais, uma maior resiliência na inflação de serviços do que a projetada, quer dizer, os preços de serviços estão aumentando, mesmo com juros altos, né? E entre os riscos de baixa, eles destacam uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada, ou então também os impactos desse aperto monetário de juros, os países todos estão com juros mais altos, se mostrarem mais fortes, então, do que o esperado. Bom, e tudo isso, todo esse ajuste fiscal, esse aperto nas contas, tem como objetivo reduzir a dívida pública, né, do poder público, né, da União. Como é que está esse indicador, Silvia?
Ontem o Tesouro Nacional divulgou aí os dados da dívida pública federal, mobiliária, que é a dívida em títulos, né? Quanto que a gente emite no mercado financeiro aí de títulos para poder se financiar, né? Ter mais dinheiro para pagar as contas até. Ela teve uma alta de 2,01% em agosto em relação a julho. Chegou ao recorde de 6,2 trilhões de reais. Foi a primeira vez que passou de 6, né? E é o maior valor desde 2004, que é o começo dessa série aí do Tesouro Nacional. A equipe econômica diz que já há um reflexo, então, desse aumento de custo da dívida pública, dessas incertezas em relação à economia mundial e até as incertezas internas também. A boa notícia é que é uma dívida praticamente interna, a gente quase não tem dívida externa mais, né? Mas a dívida que interessa é a dívida bruta do setor público, que é essa que é a meta para reduzir, ou então, pelo menos, tornar um pouco mais estável, né, ao longo dos anos. Ela abrange todos os débitos do governo federal, estados, municípios e, inclusive, também as empresas estatais. E hoje o número atual, que é o último que saiu em julho, deve ser divulgado um novo agora, é 74,1% do produto interno bruto. A ideia é estabilizar essa dívida entre 76 e 77,7 até 2026. Então, ela vai subir um pouquinho ainda, mas tentar estabilizar. E é o que consta, então, no projeto da Lei Orçamentária de 2024 que está tramitando aqui aí no Congresso Nacional. Bom, e esses números todos é que vão balizar toda a condução econômica, né, desse governo. Ô Silvia, obrigado por enquanto e a gente se encontra na semana que vem, então, com mais análises sobre a economia brasileira, que tem reflexos para toda a sociedade e que acabam sendo discutidos aqui na Câmara também, como você falou ontem, né? O presidente do Banco Central esteve aqui. Obrigado, Silvia. Até semana que vem. Obrigada, até mais para todos aí.